Como você vai viver uma vida missionária? De fato, isso é uma pergunta que talvez algumas pessoas possam se fazer e eu quero aqui deixar bem esclarecido. A vida missionária, ela exige algumas coisas de nós. Sei que existem muito mais pessoas com mais bagagem, mais experiência do que eu, mas eu quero esclarecer isso para você. Quero deixar algo bem claro, que não tem como nós fazermos missões se nós não temos a missão dentro de nós. Porque todos que têm o chamado missionário, é como se fala nos grandes púlpitos que dizem que tem uma chama dentro do peito. Na verdade, a vida missionária não é para quem é vocacionado, mas é para quem entende que isso é o que nosso mestre ama. E para se ter uma vida missionária, você primeiro precisa ter uma vida de espaço para que o Espírito Santo entre na sua vida. Não tem como você fazer a obra missionária se você não tem o Espírito Santo dentro de si. Não tem como você fazer parte dessa obra se você não é cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos. Não dá para fazer a obra missionária sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Jesus, ele dá uma ordenança para os seus discípulos. Ele ordenou. Ele falou, ficai na cidade de Jerusalém. O que Jesus estava querendo dizer? Não saiam daqui, fiquem aqui. Por quê? Até que vocês recebam poder. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus estava falando? Não vão ao campo sem antes receber a unção do Espírito Santo. Não vão ao campo sem antes receber a virtude do Espírito Santo. Não vão ao campo sem receber o revestimento do Espírito Santo. Porque a obra missionária não é simplesmente tirar fotos e vídeos. A obra missionária é em âmbito espiritual e ela exige uma vida de consagração e uma vida de busca com Deus. Não dá para entrar no campo de qualquer forma. Não dá para entrar no campo de qualquer maneira. Precisa-se ter uma vida de verdadeiramente estar ligada ao Espírito Santo. E mais, o Espírito Santo não enche qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele não vai escolher qualquer pessoa para poder servir a obra missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu tenho uma mensagem que fala assim, o tema da mensagem: Jesus ou Deus está separando alguém para o extraordinário. A Bíblia vai dizer que estavam reunidos ali naquele lugar, na Antioquia. Estavam reunidos doutores, estavam reunidos mestres, estavam reunidos muitas pessoas ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que estava Saulo e Barnabé. E orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separa para mim Saulo e Barnabé. Ou seja, Jesus, ele podia ter escolhido, o Espírito Santo, ele podia ter escolhido várias pessoas que estavam ali naquele lugar, mas ele só escolheu 2. Por que ele só escolheu 2? Porque apenas 2 é o que ele queria. Ele podia ter escolhido a multidão inteira, ele podia ter escolhido a congregação inteira, mas ele só escolheu 2. Então não são todos que são separados para isso. Deus, ele nos ordenou, nos enviou, Jesus nos enviou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão a todo aquele que crê. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, e estenderão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só que tem um ponto, tem algo que é preciso se destacar. Não tem como nós irmos ao campo, não tem como nós vivemos uma vida missionária se nós não estamos cheios do Espírito Santo. Como que vamos anunciar? Porque missões hoje em dia nas grandes metrópoles é você pegar e entregar um folheto para uma pessoa sem preparo, uma pessoa que não está capacitada para aquilo. Simplesmente foi porque há convite da liderança, simplesmente foi porque recebeu uma ordenância. E a caráter disso, ela não está devidamente posturada no âmbito espiritual. E aí que entra muitas coisas. Às vezes a pessoa sai para poder fazer um evangelismo vazia e volta carregado. Carregado de quê? Cheio de coisa ruim dentro de si. Porque se você está vazio dentro de si, a tendência é quando você entra no âmbito espiritual, você está cheio de coisa que não é boa.
Então, é muito importante isso, como viver uma vida missionária, uma pergunta que muitas pessoas se fazem, e eu digo e declaro para os irmãos, é necessário fazer tendo uma vida cheia do Espírito Santo, tendo uma vida de busca, de oração, de consagração, de leitura da palavra, senão não vai ao campo. Jesus deu essa ordem para eles, é necessário que vocês sejam cheios. Eles estavam 3 anos com Jesus, eles estavam tanto tempo com Jesus, e Jesus estava dando uma ordem extremamente importante sobre a vida deles. Não vão ao campo sem ser revestido. Não vão ao campo sem receber poder. Porque é muito fácil eu pegar o folheto, entregar para a pessoa e dizer: Jesus te ama e tem uma obra para fazer na sua vida. Só que você já parou para pensar, se nós formos observar em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João eles estavam indo para a hora nona, a hora da oração, está escrito. E eles desceram para o templo para poder orar. E lá estava um homem necessitado, um homem que precisava de alguma coisa que viesse. Ele achava que aquilo que ele precisava era moeda, era ouro, era prata. Era isso que ele precisava ao olhar dele. Só que ele precisava de salvação, ele precisava de remissão, ele precisava de Cristo. E nós vamos observar que aqueles homens, eles não pegaram o folheto, até porque não tinha, né? E entregaram. Já parou para pensar? Se Pedro pegasse um folheto, entregasse na mão dele e dissesse: Jesus tem uma obra para fazer na sua vida e Jesus te ama. E ele está lá à porta do templo todos os dias ali mendigando e não tem ninguém que possa falar: ah, mas a porta é formosa, ah, mas a porta é linda, a porta é maravilhosa. Mas e aí? O que adianta ter uma porta maravilhosa na igreja, sendo que as pessoas que estão perto de nós não conseguimos alcançar, não conseguimos ajudar essas pessoas? De nada vale. Pode ter um templo mais bonito que for, se não tiver uma igreja que tenha a virtude do Espírito Santo, essa igreja é completamente vazia dentro de si e fria. Então, assim, Pedro não pegou um folheto, entregou na mão dele e disse assim: Jesus te ama e tem uma obra para fazer na sua vida. Não. Pedro disse, olhando para ele, ele falou: fita os olhos em nós, olhe para nós. Aleluia. Ele falou assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas isso que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É muito fácil, irmão, eu entregar o folheto, mas é muito difícil eu levantar quem está caído. Fica essa reflexão para todos nós, que possamos, quando nós irmos ao evangelismo, irmos preparados. O Espírito Santo venha nos guiar. O que é isso? Às vezes você está ali, o folheto é a forma primeiro impacto que você vai ter, vai ser o folheto que você vai entregar, mas o Espírito Santo está te conduzindo ali, o Espírito Santo está falando no seu coração e de repente você está falando algo para aquela pessoa que é algo que ela realmente está vivendo e que ela está precisando ouvir, algo que ela está necessitada por completo de ouvir. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos direciona, nós temos algo para dizer para as pessoas, nós temos uma palavra de ousadia, porque a Bíblia nos fala que Ele não nos deu um espírito de temor, um espírito de covardia, mas foi um espírito de ousadia, para ir adiante, ousadia no falar. Quando é separado os obreiros, era necessário uma coisa, que eles soubessem manejar bem a palavra da verdade. Como que vamos sair à rua se nós não sabemos nem manejar bem a palavra da verdade? É necessário ter um preparo, é necessário que tenha a visão de que precisamos estar fazendo a coisa certa e ter convicção de que estamos fazendo. Se nós não temos convicção daquilo que nós pregamos, por que vamos pregar? Se nós não temos convicção daquilo que estamos falando para as pessoas, que estamos anunciando algo que pode libertar a vida dele por completo, se nós não estamos fazendo da forma certa, é melhor a gente nem começar a fazer, porque o evangelho ele custou sangue, ele custou cruz, o evangelho custou muito caro para a gente fazer ele de qualquer maneira. Quero deixar um abraço para todos vocês que estão vendo a partir de agora esse vídeo, esse conteúdo, e que você possa ser edificado a partir dele, porque missões, para ser e fazer uma vida missionária, ela ser ativa, você não precisa de muita coisa, mas primordial, é necessário que você tenha uma virtude do Espírito Santo que você adquire por intermédio dele. É necessário que você seja cheio para você realizar missões. Não vai, não tente, não vá ao campo sem você estar cheio do Espírito Santo,
porque talvez você possa sair vazio e voltar cheio, só que não vai voltar cheio do Espírito Santo, vai ser de coisas ruins dentro de você. A obra missionária é real, é verdadeira e ela é